Deus. Pega a tua Bíblia. Aleluia. Livro de Atos. Glória a Deus. Capítulo 16. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Verso 19 diz assim: vendo os senhores daquela jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando aos carcereiros que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E o carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Senhor, meu Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Nós damos a ti, Senhor, a honra que só o Senhor Deus merece. Louvamos o Senhor nesta noite pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. E agora, mestre, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, e o que nós pedimos para o Senhor nesta noite, Pai, é que o Senhor continue a falar aos nossos corações de uma maneira que nós venhamos compreender a tua vontade e que nós venhamos, Senhor Deus, caminhar na direção correta, Pai, que o Senhor tem nos chamado para assim fazer. Pai, fala comigo, fala com teus filhos. Estamos aqui na dispensação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, aplaudindo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nós não vamos nos alongar muito, vamos aí falar aquilo que o Espírito de Deus põe em nosso coração. Mas eu gostaria nesta noite de estar meditando com os irmãos sobre esse texto. E eu gostaria de estar chamando a sua atenção para algo muito importante. Uma coisa que nós muitas vezes deixamos passar despercebido na nossa vida. A Bíblia, ela nos diz
que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que em mim e em você habita o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que habita em você, ele não está na sua vida simplesmente como um hospedeiro. Ele não está aí dentro de você apenas por estar. Ele está dentro de você e a Bíblia diz que ele quer conduzir a tua vida. Ele quer dar direção para a tua vida. Quando antes de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós andávamos desgarrados. Nós andávamos como ovelha que não tinha pastor. Nós tomávamos as nossas decisões. Nós pensávamos em fazer alguma coisa e não buscávamos orientação de ninguém, ou mesmo de Deus. Nós simplesmente decidíamos fazer algo e assim nós fazíamos, porque nós achávamos que nós éramos donos das nossas vidas e que nós podíamos fazer dela o que nós bem quiséssemos, o que nós bem entendêssemos. E assim nós fazíamos a nossa vida, até o dia que nós entregamos nossa vida para o Senhor, até o dia que nós tivemos um encontro com o Senhor. E no dia que nós tivemos um encontro com o Senhor, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos nosso pensamento, nós mudamos a direção da nossa vida. Lembra os irmãos da vida de Paulo? Paulo, antes de ter um encontro com o Senhor, Paulo pensava que ele podia agir do jeito que ele quisesse, porque ele tinha conhecimento, ele tinha autoridade e ele tinha poder. Então ele achava que ele era dono de si e ele podia fazer as coisas do jeito que ele queria. Ele podia conduzir a vida dele na direção que ele achava que era melhor, até ele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que Paulo, ele passou a não mais fazer a sua vontade, passou a fazer a vontade do Senhor. Futuramente, numa das suas cartas, ele escrevendo, ele dizia: não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Isto é, sair de cena e deixar Deus assumir o controle da nossa vida. Nós precisamos compreender que a única maneira de nós obtermos sucesso nesta vida é aprendermos a ouvir o Senhor, aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele fica à porta do teu coração batendo. O Espírito de Deus fica à porta da sua vida batendo, e ele quer entrar em tua vida, ele quer fazer morada, ele quer participar da tua vida. Uma vez quando o que nós entendemos quando a palavra do Senhor vem nos dizer, o Espírito de Deus quer entrar na tua casa e ele quer fazer morada. Quando você leva alguém para morar na tua casa, por mais que você tente segurar a liberdade que você vai dar para esta pessoa, com o tempo esta pessoa passa a fazer parte da tua família, ela passa a fazer parte do teu convívio, ela passa a fazer parte da tua história, ela passa a se envolver na tua história. Quando uma pessoa vem morar conosco, aquela pessoa passa a fazer parte da nossa história, ela passa a fazer parte da tua história. E quando o Espírito Santo de Deus diz: eu quero entrar em tua vida, preste bem atenção nisso, eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer morada na tua vida. Deus está dizendo através do teu Espírito que ele quer ter participação na tua vida. Ele quer ter participação na tua história, ele quer ter participação na tua família, ele quer ter participação nos teus pensamentos, ele quer ter participação nos teus desejos, nas tuas vontades, nas tuas práticas.
O Espírito Santo, ele quer fazer parte de você. E o que acontece conosco nesse tempo em que nós estamos vivendo é que muitas vezes nós achamos que somos servos do Senhor e até proclamamos dizendo que somos, mas a verdade, a Bíblia diz que o servo, ele ouve o seu Senhor. O servo, ele ouve o teu Senhor. E você não pode esquecer que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são a Trindade, eles são o nosso Senhor. E se Ele faz parte da tua vida, e se você é servo do Senhor, você precisa aprender como servo a ouvir o teu Senhor. E a pergunta que eu faço inicial nesta noite: será que nós estamos ouvindo o nosso Senhor? Será que nós estamos ouvindo a voz do nosso Senhor? Será que nós estamos decidindo as coisas e buscando a direção no nosso Senhor? Será que quando você precisa de algo, você vai falar com Deus? Eu penso assim, né? Posso estar errado. Posso estar equivocado, mas eu penso que quando você precisa de algo e você sabe que de Deus vem a resposta para aquilo que você precisa, é automático. Você vai dobrar o teu joelho e você vai orar, vai pedir a Deus uma intervenção. Talvez você vai pedir para a igreja orar, talvez você vai pedir para os seus líderes orar por você. E essas pessoas vão levar o seu problema a Deus, vai apresentar ao Senhor a sua necessidade. E quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, é um sinal, preste atenção, quando você dobra o joelho para orar a Deus, pedir a ajuda dele, é sinal de que você não conseguiu conduzir aquela situação da maneira como você imaginava. E que você precisa agora da intervenção divina. E quando você dobra o teu joelho e pede ao Senhor, você precisa agir a partir daí como um servo obediente. Servo esse que fala com o teu Senhor, mas não só fala com o teu Senhor, mas está disposto a ouvir o teu Senhor. Você compreende que muitas vezes você vai e dobra o teu joelho para falar com Deus, apresentar algo para o Senhor, e agora você não para ouvir o retorno. Você não para ouvir o retorno. Você não para ouvir a resposta. Você não para ouvir o Espírito falar. E de repente o Espírito está falando com você, mas você não está ouvindo. Esse texto que nós lemos, ele nos fala que Paulo, para você compreender a história, Paulo e Silas, eles colocaram no coração, preste bem atenção nisso, eles colocaram no coração que eles deveriam ir a uma determinada cidade pregar o evangelho. Olha como é sério. Qual é a ordem de Jesus? Que está lá em Marcos capítulo 28, lá nos seus últimos versículos. Qual foi a ordem de Jesus para a igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Esta é a ordem de Jesus. Então isso está automaticamente dentro da sua mente, está dentro do nosso coração. Jesus nos ordenou pregar o evangelho, né? Futuramente a gente vai trazer um estudo a respeito também disto. Abra um parênteses para dizer para os irmãos,
nós vamos trazer um estudo. Eu gostaria de trazer esse estudo para que todas as igrejas, para todos os irmãos que trabalham com missões, compreendam esse ID. Nós vamos aplicar outros versículos bíblicos em cima do ID, e nós vamos compreender a ordenança do Senhor, aonde ela está aplicada, se ela está no ID ou realmente não está no ID. Mas isso é para uma outra história, um outro momento. O ID de Jesus, ID por todo mundo, pregar o evangelho, essa é uma ordenança. Paulo e Silas, eles compreendiam, eles tinham na mente que Jesus havia ordenado que eles fossem pregar o evangelho, e eles foram chamados para pregar o evangelho. Eles aceitaram Jesus, eles entregaram sua vida para Jesus para que isso acontecesse, e eles foram pregar, e eles colocaram no coração que eles iam pregar o evangelho numa determinada cidade. E a Bíblia diz que eles vão caminhando em direção àquela cidade, mas de repente eles ouvem o Espírito Santo de Deus dizendo para eles: não vá pregar o evangelho nessa cidade. Olha como é interessante, eles estavam colocando em prática uma ordem. Eles estavam colocando em prática uma ordem de ir pregar o evangelho, mas de repente o Espírito de Deus fala para eles: não vai, não prega o evangelho nesta cidade. Aí eles colocaram no coração: agora nós vamos então para uma outra cidade. E eles indo para aquela outra cidade, eles ouvem novamente o Espírito de Deus falando para eles: também não prega o evangelho nessa cidade. Sabe, querido, queria chamar a atenção dos irmãos aqui, porque muitas vezes nós nos baseamos dentro da Bíblia em algumas situações, e nós nos julgamos certos nela, mas nós nos esquecemos que nós somos servos, e servos precisam estar ouvindo a voz do seu Senhor, e o seu Senhor sabe o que é certo. E eles estavam indo fazendo o certo, eles estavam indo para fazer o correto, mas de repente ouve a voz de Deus e diz para eles: não vai, não vai. Será, querido, que nós conseguimos distinguir ou ouvir quando o Espírito Santo de Deus fala conosco? Será que Paulo podia, olha, presta atenção, crente, Paulo podia bater no peito e dizer: não, isso é obra do diabo, isso é demônio que está falando comigo, eu estou indo pregar o evangelho, como assim? Como assim eu não vou, não é para mim pregar nessa cidade? Eu estou indo levar salvação, como que não é para levar salvação? Muitas vezes Deus traça um projeto na sua vida, Deus traça um projeto na minha vida, e eu preciso estar sensível à voz de Deus, para poder ouvir o Senhor sem questionar, ouvir Deus sem questionar. Porque muitas vezes nós nos julgamos certos em tantas situações nesta vida, porque nós entramos na nossa razão, nós entramos da maneira que nós achamos e nós pensamos. Ou eu aprendi assim, ou me ensinaram assim, e nós nos esquecemos que acima do aprendi assim, acima dos ensinaram assim, está Deus soberano. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Se Ele quiser mudar o curso da natureza, Ele muda. Ele é Senhor. E o tempo passou, mas Deus não mudou.
Do mesmo jeito que Deus falou lá no passado, antes dos apóstolos, Ele falou no tempo dos apóstolos, Ele continua falando hoje. Ele continua falando com você agora. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos crescer? Não conseguimos alcançar um auge. Não conseguimos concluir coisas na nossa vida. É porque nós não ouvimos o Espírito Santo. Quantas vezes, querido, você foi fazer coisas e o Espírito Santo falou no teu coração: não faz. O Espírito Santo visitou você e falou: não faz. Mas porque você tinha condição, você tinha recursos, você tinha, vamos dizer assim, como Paulo, como eu iniciei, tinha o conhecimento, tinha a sabedoria, tinha a autoridade, tinha o poder, ele se sentia na condição de fazer, e não ouvia Deus. Deus dizia para ele: não faz, não decida desse jeito, não vá por este caminho. Mas às vezes nós achamos que principalmente quando nós ouvimos de terceiro um conselho, né? Às vezes, por não bastar o Espírito Santo falar na vida do crente, o Espírito Santo falar na vida do crente, e o crente não ouvir a voz do Espírito Santo, Deus ainda usa terceiros, e esse terceiro vem falar conosco, nos aconselhar, nos orientar. Pior a coisa, porque nós não queremos ouvir a partir do momento que nós já decidimos. Aí eu volto para a oração. Quando você está precisando de alguma coisa, que você dobra os joelhos para falar com Deus, é sinal que você precisa da intervenção de Deus. E se você precisa da intervenção de Deus, você precisa ouvir Deus, ouvir a resposta. E às vezes você dobra o joelho para ir falar com Deus, mas você não vai para pedir a direção de Deus. Deus, eu preciso da tua direção, eu preciso do teu auxílio, eu preciso do teu socorro. Você já vai contar para Deus algo que você já decidiu no teu coração que você vai fazer. Aí você levanta da oração sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a resposta do Senhor. Você levanta da oração de algo que nem foi uma oração. Você contou para Deus o que você já tinha decidido fazer. Você levanta dali e vai fazer, e pratica, sem ouvir a resposta de Deus. E de repente a resposta de Deus seria para você: não vai, não prega, não vai para esta cidade, não toma esta decisão, não haja desta maneira, porque Deus sabe o que é melhor para você. Por mais que você se ache no direito de fazer as tuas escolhas, Deus sabe o que é melhor para você. Não podemos nos esquecer que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o teu passado, o teu presente, e Ele conhece o teu futuro. Ele sabe que se você seguir nessa entoada que você está, que eu possa estar, o que vai acontecer com você lá na frente. E de repente Ele está impedindo você de realizar algo que vai lhe fazer mal. E o que Deus tem planejado para você é muito diferente daquilo que você estava planejando. Se você ouvir a voz de Deus, você vai ser levado
a fazer coisas que você nem imagina, que vai abençoar você, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar teus planos, teus projetos. Quando você ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz assim que nós devemos seguir a voz do nosso coração. Amém? Não? Por que que não? Ela conclui dizendo que o coração do homem é enganoso. E às vezes nós decidimos coisas de acordo com os nossos sentimentos. É porque eu gostei disto. É porque eu acho que vai ser bom para mim. Só que as nossas decisões podem nos trazer para a nossa vida futura dores, sofrimento, angústia, perdas. Porque nós nos decidimos. É a oração que eu acabei de citar. Dobra o joelho para falar com Deus, mas não espera Deus falar, não vai. Ou vai. Paulo, ele, após ouvir a voz do Espírito Santo, obediente, é o que o crente tem que ser, obediente. Se Deus falar, vai filho, vai que ele assume o controle. Se ele te encorajar para você ir, se ele usar alguém para falar com você, vai. Se ele usar a palavra para você falar, vai. Ah, mas vai, o mundo está caindo, não tem problema, vai. Jesus vai ser a tua proteção, ele vai te guardar, ele vai te ajudar, ele vai dar para você tudo o que você precisa e você vai alcançar. Mas se o Espírito de Deus olhar para você e disser, não vai, não teima. Se o Espírito de Deus manda você parar, para. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que é melhor para você. Paulo ouve a voz, não vai. Silas não vai. Eles vão repousar, eles descansam. E a Bíblia diz que à noite Paulo tem um sonho, uma visão. Aparece alguém para ele e diz para ele, Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Sabe que olha o diferencial de ouvir a voz de Deus. Tem tanta coisa que Deus quer fazer com você. Tem pessoas pedindo socorro para você. Tem pessoas necessitadas da tua ajuda. Tem pessoas precisando de uma ajuda tua. E às vezes seu ouvido está assim, ó, fechado para Deus, porque você está focado em fazer algo que Deus não aprovou. Você está focado em fazer algo que Deus não determinou para a tua vida. Paulo ouve, atravessa a Macedônia, Paulo, vem nos ajudar. Alguém estava pedindo socorro para Paulo. Alguém estava precisando da ajuda. E Deus não sabia disso. Se Paulo tivesse ido para outra cidade, ele ia pregar o evangelho e aquelas pessoas não seriam alcançadas. O objetivo de Deus para a vida de Paulo e Silas era maior do que eles estavam pensando.
De repente, irmão, é melhor ouvir Jesus. De repente, jovem, é melhor você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Irmã, de repente é melhor você ouvir o Espírito de Deus falando com você, porque às vezes não é hora de parar, às vezes não é hora de prosseguir, às vezes não é hora de fazer do jeito que você quer. Para ouvir. Para ouvir, porque o que Jesus tem para você é melhor, é maior. De repente não é a hora. A hora não chegou, vai chegar a hora, vai chegar o momento, vai chegar o dia, mas ele ainda não chegou. E se ele ainda não chegou, não vai antecipar o tempo de Deus na tua vida. Não tente antecipar o tempo de Deus na tua vida. Muitas pessoas estão hoje vivendo sem direção, sem norte para a sua vida. Tipo assim, para onde o vento soprar, ele vai. Para onde o vento soprar, vai. Não tem uma direção, não tem um foco, não tem um objetivo. Porque no percurso da tua vida, Deus mandou parar, ele não parou. Deus disse não faz, ele fez. Deus disse não toma essa decisão, e tomou. E às vezes nossas decisões nos envolvem com situações da nossa vida que às vezes a gente fica sem saída, querido. A gente fica sem saída. E às vezes a gente vai buscar socorro em Deus. Aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando para você: lembra que eu mandei você parar e você prosseguiu? Lembra que eu falei para você ir e você achou que não era para ir? Somos nós os culpados. Paulo, ele foi, atravessou a Macedônia, pregou o Evangelho. Aí vocês viram a história que eu li. Chegou naquela cidade. Quando ele entrou na cidade, começou a pregar o Evangelho, começou a ser conhecido ali entre as pessoas que ali estavam. A Bíblia diz que num determinado momento ele decidiu ir orar. Ele decidiu ir orar, Paulo e Silas. E no caminho que ele estava indo para a oração, surgiu uma jovem no caminho deles. E essa jovem começou a dizer: é isto. Paulo e Silas são homens de Deus. Paulo e Silas são usados por Deus. A palavra que eles estão pregando é palavra de salvação. O que está errado nessas palavras dela? O que está errado nessas palavras? O que está errado é que quem estava usando ela não era o Espírito Santo de Deus, mas era um espírito de confusão. Abro novamente um parênteses para dizer para os irmãos aqui a importância de você ter o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer você identificar se o que você está ouvindo de terceiros vem de Deus ou vem do diabo.
Porque muitas vezes Satanás usa pessoas para apoiar o que você está fazendo, e o que você vai fazer está errado. De repente Satanás, ele usa pessoas para chegar para você e dizer: isto, legal, bom, faz, vai ser legal. Se você fizer, vai ser, ó. Pessoas às vezes te encorajam você a tomar decisões equivocadas. E nem sempre é o Espírito Santo de Deus que está usando essas pessoas. Está te encorajando a fazer algo que vai te causar danos. E você acaba tomando aquela decisão. Paulo parou, opa, isso aí não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Se não vem de Deus, tem que ser expulso. Mas se você só vai conseguir fazer isto, você só vai conseguir identificar se o Espírito de Deus fizer morada em você. Se o Espírito Santo de Deus fizer morada em você, ele vai falar para você dentro do teu coração: esta não é a melhor decisão, este não é o melhor caminho. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo, e você vai ter autoridade para dizer para você mesmo: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus, e você vai tomar a decisão correta. Então, o que nós precisamos? O que o Espírito de Deus está trazendo para todos nós aqui nesta noite? Escute bem. Não basta você ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você precisa ouvir Ele. Você precisa ouvir Ele. Porque de repente muitas coisas que você faz, se você ouvisse a voz do Espírito Santo, você não faria. Porque de repente muitas coisas que você deixa de fazer, às vezes nós nos acovardamos diante de algumas coisas que são importantes na nossa vida. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai te encorajar você a fazer. Que hoje nós possamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando conosco. Aprenda a ouvir o Senhor, irmão. Jovem, principalmente os jovens que estão aqui, né? Os irmãos de mais idade, os irmãos têm mais maturidade, né? Os irmãos às vezes pensam bastante para fazer as coisas, né? Às vezes pesa na balança: será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que o meu futuro vai ser bom? O futuro da minha família vai ser bom? Os de mais idade às vezes pensam bastante para tomar decisões. Mas os jovens não, já acham que eles devem, né, fazer como Paulo no início da sua jornada. Não, eu posso, ninguém manda em mim, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho capacidade, eu decido por mim, ninguém precisa decidir por mim, eu sou dono da minha vida. Às vezes nós agimos desta maneira, os jovens, né? Então, a palavra de Deus para vocês nesta noite, para todos, né, mas principalmente aos jovens: não basta vocês terem o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Não basta, vocês precisam aprender a ouvir Ele. O Espírito Santo é a sua bússola, é o seu guia. O Espírito Santo é aquele que decide para você, direciona você para o melhor caminho. E se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer obras tremendas nas suas vidas. Amém, irmãos? Vamos colocar de pés. Quero orar contigo nesta noite.
Aleluia. E a minha oração vai ser esta: Senhor, me ajuda a ouvir a sua voz. Que você possa fazer a mesma oração: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. E você vai ver que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, muitas coisas vão ser diferentes na tua vida. Muitas coisas vão ser diferentes na tua casa. As decisões tuas, você vai pôr ela na balança, vai pesar. Porque a sua decisão, aos pais de família que aqui está, não pode ser uma decisão egoísta. Não pode ser uma decisão egoísta. Você não pode decidir as coisas achando que você é o senhor da razão. Você precisa entender que a sua decisão vai afetar a sua esposa, vai afetar seu esposo, vai afetar seus filhos, vai afetar a tua família. Então, se você ama a tua família, se você ama a tua esposa, se você ama teu esposo, pesa a sua decisão. Melhor ouvir a voz do Senhor. Se é assim, faça. Se é não, não faça. Eu tenho certeza que grandes bênçãos Deus derramará sobre a tua vida. Feche teus olhos. Soberano Senhor e eterno Pai, eu sei, Senhor, que esta palavra, Pai, contraria o nosso coração, porque o eu que habita em nós, os nossos desejos, os nossos planos, Senhor, eles não aceitam isto, porque nós achamos os direitos de decidirmos o que queremos, o que não queremos. Nós achamos o direito, Senhor amado, de fazer do jeito que nós imaginamos que seja, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para este homem, para esta mulher. O Senhor sabe qual vai ser o nosso futuro. Pai, muitas pessoas, Senhor, estão agora, Pai, com uma arma apontada para a sua cabeça, porque decidiram dar fim nas suas vidas, porque quando o Espírito do Senhor falou com eles, eles se sentiram no direito de rejeitar, se sentiram no direito de negar, e hoje eles estão, Senhor Deus, sofrendo as consequências. Quantas pessoas, quantas famílias estão sendo destruídas nesta hora, porque na oportunidade que o Senhor deu para eles ouvirem o Teu Espírito Santo, eles preferiram ouvir a voz do coração. Pai, que nesta noite nós possamos ouvir o Senhor falando conosco, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, aprendendo cada dia mais com o Teu Espírito, a ouvir o Senhor, porque ouvir o Senhor é melhor, obedecer o Senhor é melhor. Que o Teu Espírito Santo entre no coração de cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor, que nos ensine, nos encoraja a ouvir o Senhor cada dia mais. E quando nós saímos daqui, as decisões que já estavam traçadas em nosso coração, o plano que já tínhamos feito, Senhor, e que vai nos levar para longe do Senhor, seja, Senhor Deus, este homem, esta mulher encorajado a dizer não, porque ouvir o Senhor é melhor, obedecer o Senhor é melhor.
Pai, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo mal, toda dor, toda canseira, todo enfado, toda doença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, dê aos teus filhos uma semana abençoada, rica, próspera na tua presença. Que onde eles colocarem as plantas dos teus pés seja abençoado. Onde eles colocarem as mãos, Senhor, haja multiplicação. Que o espírito demoníaco da destruição caia por terra nesta noite. E que teus filhos saiam daqui vitoriosos. Vitoriosos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ergue as tuas mãos. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Não deixe. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com todos digam amém. Que Deus os abençoe. Aplauda Jesus bem forte.